Este vídeo é um oferecimento do canal Matemática para Chuchu. Se inscreve aí no canal, meu filho. Ô, volta aqui, clica aqui, rapaz. Se inscreve, oi. Fala aí, meu chuchu, tudo beleza? Tudo certinho? Prof. Mate investigando aqui na área com a nossa sequência sobre análise combinatória. Dessa vez nós vamos falar sobre permutações, beleza? E bom, eu vou seguir escalando a aula da mesma forma, tá? Lembra que dá uma olhada aqui na descrição do vídeo ao final da aula, que eu vou deixar uma listazinha de exercícios para vocês terminarem ao longo da semana, beleza? Então, vamos começar entendendo o conceito. E para a gente entender, eu vou explicar o seguinte. O que seria permutação simples? Cara, permutação simples, basicamente, é a aplicação do que a gente viu sobre o princípio aditivo na nossa primeira aula desse curso sobre análise combinatória. Basicamente, por exemplo, se temos aqui uma palavra com 5 letras, né, a palavra aqui money, qual o total de anagramas que vamos formar com essa palavra? Bom, consideramos então que temos 5 espaços a serem preenchidos. Para o primeiro espaço, nós temos 5 opções, vezes, vamos considerar que a gente tem usado aqui a letra M. Para o segundo espaço, nós vamos ter 4 opções, para o terceiro 3, para o segundo 2 e para o último 1. Tá vendo? Esse aqui é o princípio multiplicativo que a gente viu na última aula, não é? Isso porque permutação simples tem como base o princípio multiplicativo. Dizemos que a fórmula da permutação simples, né, é dada por n fatorial, onde n é o total de elementos, certo? Nesse cenário aqui, o total de anagramas que nós podemos formar com as letras da palavra money, bom, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, e 60 vezes 2 daria 120 anagramas. Tudo bem? O lance aqui começa a complicar quando a gente embola esse cara com elementos repetidos. Por que eu estou dizendo isso? Olha, se a gente for considerar a mesma ideia, qual seria o total de anagramas da palavra chocolate? Nesse caso, a gente tem um problema porque, repara, se a gente troca esse C com esse C aqui, continuamos tendo a palavra chocolate. Da mesma forma, se a gente for trocar o O com outro O, a gente continua tendo a palavra chocolate. Se trocamos duas letras que são idênticas uma com a outra, não muda nada. Então, sei lá, se a gente for pensar aqui no nome Ana, por exemplo, né? Trocando um A com A não muda nada. Então, para que a gente tenha alguma alteração dentro dessa palavrinha aqui, ó, dentro desse nome Ana, a gente precisa trocar a posição da letra diferente. Então, o primeiro cenário seria o nome Ana, por exemplo, se a gente fosse considerar esse camarada. O segundo cenário seria esse cara aqui, ó, N-A-A. E o último seria A-A-N. Tá vendo? Quando a gente mexe a letra diferente, a gente passa a ter os anagramas distintos que essa palavra pode fornecer. Com a palavra Ana, é de boaça fazer na mão, né? Dá para fazer aqui, ó, são 3 caras. Então, tranquilo, beleza. Show. Dá para fazer sempre assim? É possível? É viável? Não. Porque para a palavra como chocolate, por exemplo, a gente teria que ficar se matando de fazer todos os casos na mão, o que eu não aconselho vocês fazerem. Para isso, a gente usa uma formulazinha que dá conta de eliminar todas as repetições, onde a gente troca a letra O com O, a letra C com C, enfim, as letras que são repetidas. Dizemos que, por conceito, permutação com repetição vai ser n fatorial, onde n é o total de letras dividido pelas quantidades repetidas. Fatorial das quantidades repetidas, né? Então ficaria aqui dividido por um k fatorial, vezes um p fatorial, vezes um j fatorial, onde k, p e j representam quantidades repetidas, né? Então nesse cenário, com a palavra chocolate, temos aqui, ó, uma permutação com repetição que ficaria desse jeito. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, certo? Então fica assim, ó, 9 fatorial dividido por... Dessas 9 letras, quantas letras são repetidas? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, C e C. Temos 2 repetições de C, não é? Então colocamos aqui embaixo 2 fatorial vezes... De igual maneira, temos aqui, ó, 2 repetições de O. Então, colocamos aqui embaixo mais 2 fatorial. E se tivesse alguma outra letra se repetindo 4 vezes, colocaremos aqui embaixo vezes 4 fatorial. E assim sucessivamente, certo?
Vou aproveitar aqui o gancho para explicar para vocês o que seria esse bendito fatorial, essa exclamação que a gente coloca no número. Essa exclamaçãozinha, esse fatorial, é o produto do número por todos os seus antecessores naturais. Então, com exceção do zero, obviamente, tá, gente? Então, a gente faria aqui, o 9 fatorial basicamente é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, o vezes 1 é irrelevante, a gente não precisa botar, beleza? Tudo isso aqui, ó, dividido por 2 vezes 2. Porque o 2 fatorial seria 2 vezes 1, né? Então não muda nada. E daí, para seguir com a nossa conta, essa permutação com repetição vai ficar assim, ó. Eu gosto de matar os números grandões aqui em cima. Então, ó, 8 dividido por 2 aqui vai dar 4. E 6 dividido por 2 aqui vai dar 3. Então, a nossa conta é 9 vezes 4 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, como que a gente pode pensar isso? A partir daqui é continha, cada um vai seguir a sua estratégia, né? Por exemplo, dá para dizer aqui, ó, que 3 vezes 2 seria 6, 5 vezes 4 é 20, daí 7 vezes 3, 21, e 9 vezes 4, 36. Então dá para dizer que seria 36 vezes 21 vezes 20 vezes 6. Tudo bem? E daí esse cara vai ser igual a, vamos lá, a resposta final nesse exemplo aqui, total de permutações com repetições é 90.720, beleza? É claro que aqui eu estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Estou usando uma palavrinha que vai dar um trabalhinho fazer conta. Os problemas geralmente dão menos trabalho ao longo das contas, mas o importante é vocês entenderem o conceito, tudo bem? Bom, próxima questãozinha aqui é permutação circular. O que seria permutação circular? Olha, se temos aqui 5 crianças e elas vão brincar de roda, de quantas formas diferentes elas podem brincar? Vamos pensar aqui que a gente tem uma criança A, outra criança aqui B, uma criança aqui C, uma outra criança aqui D, e por fim aqui uma criança E, certo? Repara que se essas 5 crianças, cada uma rotaciona para a posição imediatamente seguinte, no sentido horário ou anti-horário, então se cada criança desse uma voltinha aí, teríamos a mesma roda, né? Porque o B estaria aqui no sentido horário do A e o E estaria no sentido anti-horário do A. Se cada um se move uma cadeira no sentido horário ou no sentido anti-horário, temos a mesma configuração. E o que seria permutação circular? A permutação circular é o conceito que elimina todas as igualdades, todos os casos onde cada um mudou para uma cadeira vizinha, né? Não mudando a configuração, mantendo ali quem estava à esquerda e quem estava à direita de cada elemento. E o conceito da permutação circular, para a gente não ficar contando elemento repetido, né? É basicamente o seguinte: a permutação circular ela é igual a n menos 1 fatorial. Então, nesse caso, o n seria 5 crianças, né? Então, fica assim, ó, 5 menos 1, 4 fatorial, que é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2. E o vezes 1 é irrelevante, né? Não precisa colocar, porque 1 ele é neutro. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 2, 24. Tranquilo, meu chuchu? Entendeu esses 3 conceitos? Dito isso, vamos partir aí para os exercícios. Vamos lá? Então, galera, começando aqui com a questãozinha da ESA 2015, repara, essa questão ela fala assim: o número de anagramas diferentes podemos formar com a palavra rancho, de modo que se iniciem com um vogal. Ou seja, o que a gente vai utilizar aqui? A gente usa o princípio multiplicativo para começar e depois a gente usa o conceito de permutação, né? Bom, nós temos aqui 6 letras diferentes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. A gente precisa começar com uma vogal. Olha, nós temos 2 opções para as vogais, né? Então, vamos supor que a gente tenha utilizado a letra A. Usamos a letra A para começar. Todas as letras que sobram aqui,
Todas as 5 letras são letras diferentes, né? A gente tem, ó, R, N, C, H e O. Então, passamos a ter aqui um 5 fatorial de permutações que podem ocorrer dentro desse contexto. Então, temos 2 vezes 5 fatorial. Pelo exemplo que a gente viu na aula, a gente viu que 5 fatorial era 120. Então, na prática, nós temos 2 vezes 120, que é o mesmo que 240. Tudo bem? Então, mole, essa questão aqui é a letra B, certo? Partindo aqui para a próxima questão. O número de anagramas da palavra reflorestamento que começam com a sequência flores é... Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui, flores, e vai eliminar. Porque se vai começar com a sequência flores, o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar com as demais letras. Digo isso porque não está dizendo que começam com a sequência de letras da palavra flores. Está falando com a sequência flores. Então a gente vai começar considerando flores exatamente na ordem como está escrito. O que sobra para a gente? Ó, sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Tudo bem? Então nós temos aqui que preencher. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Dessas 9 letras, eu vou colocar aqui, ó, sobra R, E, T, A, M, E, N, T e O. Sobram essas letras aqui. E para a gente embaralhar esses caras, o que a gente tem que pensar? Pô, tem letra repetida? Tem. Tem aqui, ó, a letra E, certo? E tem também a letra T. Então, nós temos aqui uma permutação com repetição. Se tem letra repetida, a permutação com repetição nesse cenário vai ficar 9 fatorial, porque temos 9 elementos, dividido por 2 repetições de E, 2 fatorial, e 2 repetições de T, 2 fatorial. Então, a nossa alternativa correta precisa ser a alternativa de letra C. Por quê? A letra C é a que fornece 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lembra que eu comentei que os problemas eles não dão tanto trabalho assim em relação aos cálculos? Isso é porque acontece situações como essa. Ó. As alternativas elas já aparecem de forma fatorada para a gente não ter que ficar se matando de fazer conta. Tudo bem, gente? Bom, seguindo aí, próxima questão, FGV 2021. E essa questão diz o seguinte: quantas sequências distintas podemos formar com as seguintes características? Bom, a sequência tem que ter 10 termos. Cada elemento aí da sequência vale 0 ou vale 1. O somatório de todos os elementos dessa sequência precisa ser igual a 7. Pô, então peraí, a gente tem uma sequência de 10 elementos, né? Cada elemento é 0 ou 1. E a soma dos elementos vai ser 7. O que isso quer dizer? Se a gente só está trabalhando com 0 e com 1, significa que temos aqui, no mínimo, 7 valores 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outros 3 zeros. Essa sequência, obrigatoriamente, tem que ter 7 uns e 3 zeros, né? Mas a pergunta é, quantas sequências que a gente consegue formar com isso aí, né? Porque em nenhum momento a questão falou qual é a ordem que isso vai acontecer. Então, na prática, nós temos 10 elementos com repetição de 7 elementos 1 e 3 elementos 0. Total de elementos é 10, né? Então, 10 fatorial dividido por 7, 1. Então, 7 fatorial. 3 zerinhos, mete aqui o 3 fatorial. Tranquilo? Seguindo, a gente abre o 10, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E daí, por que eu estou abrindo só até o 7 fatorial? Para não ter que fazer a conta toda em cima e a conta toda embaixo, a gente mantém aqui o fatorial, a gente para o fatorial em algum momento para simplificar com o maior fatorial de baixo. Então, ao invés de eu abrir 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, e ter que abrir também esse 7 aqui de baixo, a gente para o fatorial em algum momento. Ah, mas a gente pode fazer isso? A gente pode parar o fatorial em algum elemento? Sim, a gente pode parar a sequência em qualquer momento, desde que a gente mantenha o símbolozinho do fatorial, indicando que essa sequência iria seguir.
Bom, mas é válido fazer isso para isso aqui, ó, para cancelar esse 7 com esse 7 aqui, tudo bem? E daí, 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2, certo? Então, já posso abrir esse 3 fatorial aqui, ó, já dá para abrir esse cara e escrever assim, ó, vezes 3 vezes 2, tudo bem? Bom, esse 9 aqui dá para dividir com esse 3, 9 dividido por 3 vai dar 3, e esse 8 dá para dividir com esse 2, 8 dividido por 2, 4. Então, na prática, a gente tem 10 vezes, bom, 3 vezes 4 é 12, e 10 vezes 12 vai dar 120. A alternativa correta, então, a letra C. Tranquilo? Bom, dando sequência aí para a gente fechar aqui a nossa aula. Questão da EFON 2017. Ela diz o seguinte: quantos anagramas é possível formar com a palavra caravelas, não havendo duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas? Então, o que a gente tem que observar? A primeira parada é que a gente tem letra repetida, né? Ó, tem aqui repetição do A na palavra caravelas, beleza? E se a gente observar, da forma como está escrito, a gente já consegue sacar que tem mais consoante do que vogal. Ó, consoante a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. E vogais a gente tem 1, 2, 3, 4 vogais. Por que é importante a gente começar fazendo essa contagem? Porque se não pode ter vogal e consoante lado a lado, se temos mais consoantes do que vogais, obrigatoriamente a gente precisa começar esse anagrama com consoante. Por quê? Se a gente começar com vogal, no final da palavra, vamos ter uma sequência com duas consoantes, né? O que eu estou tentando dizer? Repara que a gente tem, ó, 9 letras, não é isso? Então, precisamos fazer algo parecido com isso, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Repara, a gente passa a ter 9 letras e a gente começa com consoante e termina com consoante. Se a gente for começar com vogal, vai ficar assim, ó. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante e acabaram-se as vogais, porque só são 4 vogais. Então, a gente vai ter que terminar aqui com 2 consoantes, entrando na restrição, porque a questão fala que não pode acontecer, tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o princípio multiplicativo e a permutação com repetição. De que sentido? De que maneira? Como que isso vai acontecer? Bom, vamos pensar assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos começar permutando as consoantes. Certo? Quantas opções de consoante a gente tem para começar? As consoantes são todas diferentes, certo? As consoantes não têm repetição, ó, C, R, V, L e S. Então a gente tem aqui, ó, 5 consoantes e depois a gente tem 4 consoantes para cá e depois 3 opções para esse cara, 2 opções para esse cara e uma opção para finalizar. Então nós temos aqui um 5 fatorial de opções para consoante. Como a gente viu na aula de hoje, 5 fatorial é 120. Tá aqui uma outra observação em relação ao estudo de análise combinatória. Conforme você vai estudando análise combinatória, alguns valores meio que vão ficando na cabeça. 3 fatorial é 6, 4 fatorial vai dar 24, e 5 fatorial é 120, 6 fatorial vai dar 720 e por aí vai. Tá? Conforme você for estudando análise combinatória, alguns valores você meio que vai gravar de cabeça. Tá? Gravar é de cabeça, né? Bom, seguindo. Agora com as vogais a gente precisa tomar um cuidado, porque as vogais que sobraram pra gente, elas são essas aqui: A, E, A, né? Sobra aqui, ó, 3 As e 1 E. Isso aqui é uma permutação com repetição, tá? Então a gente não pode colocar, então a gente tem 4 vogais pra cá, 3 pra cá, 2 pra cá e 1 pra cá. Não dá para usar o princípio multiplicativo na permutação com repetição. E daí, o que a gente faz? Esse camarada aqui vai ser 4 fatorial dividido por 3 repetições de A, 3 fatorial. Na prática, esse cara vai ser 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí, ó, cancela em cima e embaixo. Temos, então, 4 opções para esse cenário.
Então, o total de formas diferentes que a gente pode fazer é 120 vezes 4, basicamente. O total de formas que a gente consegue embaralhar as consoantes vezes o total de formas que a gente consegue embaralhar as vogais. 120 vezes 4 é o mesmo que 480, resposta à letra C. Tranquilo? Eu não fiz aqui nessa aula exemplo com permutação circular, porque permutação circular é o exemplo menos recorrente nos concursos a nível médio. Então, eu vou deixar mais para frente para a aula geral. Vou fazer ao final desse curso uma aula de revisão só com correção de exercícios, e aí eu trago um pouco mais sobre permutação circular. Por hora, não deixe de treinar permutação com repetição e permutação simples na lista que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, meu consagrado, só chamar aí, só deixar um comentário que estamos aqui para te ajudar, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela moral aqui pro seu professor, meu parceiro. Se inscreve aí que isso vai me deixar muito feliz, valeu? Tamo junto e até a próxima, consagrado. Tchau, tchau.